Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre dom de profecias. Hoje nós iremos entender sobre quem tem esse dom de profecia, né? Quem deu o dom de profecia? Quem? Deus, né? A gente sabe que foi Deus. Mas vamos ver quem recebeu este dom. E o que cada um de nós temos que fazer com este dom, com estes profetas. Vamos fazer nossa oração? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos deste a vida, nos deste o fôlego de vida. Muito obrigado por ter morrido na cruz por cada um de nós pecadores. Muito obrigado pelo seu sublime amor por cada um de nós. Nos abençoa e nos guarda hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, hoje nós iremos falar sobre o dom de profecia. O nosso primeiro texto de hoje está em Mateus. Mateus está lá no Novo Testamento. Mateus, capítulo 24. E o versículo 24. Mateus 24, 24 diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e eles vão tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, vão tentar enganar a todos nós, inclusive os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive as pessoas que estão servindo a Deus, inclusive as pessoas que são fiéis a Cristo. Então, que nós estejamos atentos para os sinais dos falsos profetas. Vamos ver os sinais? 1 João, um pouquinho para frente aí. 1 João. Aqui. 1 João, capítulo 4, o versículo 1, diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando alguém vier pregar para vocês e falar que estão falando movidos pelo Espírito Santo, não acreditem de primeira. Primeiro vocês vejam, examinem a pessoa, examinem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, se é o que aquela pessoa está fazendo está mesmo escrito na Bíblia, se o que aquela pessoa prega está mesmo de acordo com a Bíblia. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, realmente está falando de Deus, né? Então, nós temos que estar atentos para os sinais dos falsos profetas, certo? O próximo texto está em Apocalipse, lá o último livro, Apocalipse 12, o versículo 17. 12, versículo 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, nós estudamos Apocalipse e sempre eu falo para vocês, Apocalipse, ele é um livro profético. Vocês têm que examinar Apocalipse e examinar
as profecias que ele diz, né? É um livro que nós temos que estudar outros livros para poder traduzir. Quando Apocalipse se refere a mulher, mulher na Bíblia quer dizer igreja. Dragão quer dizer Satanás. Então quando aqui fala irou-se o dragão contra a mulher, quer dizer, irou-se Satanás contra a igreja, né? E foi pelejar com a sua descendência, ou seja, com as outras igrejas, com os seus filhos, né? Porque todos nós que vamos para o templo, para a igreja, nós somos filhos da igreja, todos nós somos uma igreja, né? Então irou-se o dragão contra a mulher e aqui diz que ficou de pé sobre a areia do mar. A areia do mar quer dizer muitos, porque a areia do mar você não consegue contar, certo? Então nós vimos aqui mais um textinho e estudamos mais um textinho nós temos que estar atentos para os sinais, para esses textos, para que nós não sejamos enganados por esses falsos cristos, esses falsos profetas. Agora vamos para o próximo texto, que está em 2 Crônicas, o capítulo é o 20 e o versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarás. Ou seja, aqui está dizendo para a gente crer em Deus, nós estaremos seguros. Se nós crermos nos profetas, né? As pessoas que receberam o dom de profecia para escrever a Bíblia, para nos passar as mensagens que Deus nos manda, né? Primeiro teve Moisés, teve Samuel, teve Daniel e tantos outros profetas que passaram a mensagem de Deus para o seu povo. Então nós temos que crer em Deus e temos que acreditar nos dons de profecias, nas pessoas que têm o dom de profecia. Mas será que só existia mulheres, homens que tinham o dom de profecia, mulheres também não tinham? Tinha também as mulheres. Um exemplo que nós temos na Bíblia é Débora, uma das profetas, né? Débora, ela era uma profeta de Deus, né? Então, o próximo textinho de hoje está em 1 Tessalonicenses. Vamos lá para o Novo Testamento de novo. E aí, nós vamos ler um versículo bem grande agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Olha que versículo grande. Não desprezeis as profecias. Pronto. Um versículo curto que trouxe toda a mensagem que nós precisamos. Não desprezeis as profecias. Se você acredita em Deus, você também tem que acreditar nos profetas, nas pessoas que têm o dom de profecia. Porque Deus, Ele dá o dom para aquelas pessoas serem profetas, para aquelas pessoas que têm o dom de decifrar sonhos, como era José. Então, nós temos que estar atentos para saber discernir se um profeta é verdadeiro ou é um falso profeta, mas nós temos que acreditar nos profetas verdadeiros, certo? Agora vamos recapitular. Recapitulação. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos examinar. Como eu falei,
Antes de você dizer isso é um falso profeta, examine primeiro. Leia a Bíblia, veja se está de acordo com o que ele está falando, veja se ele está agindo de acordo com os profetas da Bíblia. Examine, né? Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos examinar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita esse dom manifestado na vida de mulheres, de homens e mulheres, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, nós da Igreja Adventista, nós acreditamos que Deus pode sim fazer com que eu e você possamos ser profetas. Nós acreditamos sim que existe profetas homens e profetas mulheres. Existe sim pessoas que estão aqui neste mundo para pregar a verdadeira palavra de Deus e que veio para evangelizar as pessoas. Mas, como a Bíblia diz, antes de acreditar, examine para saber se realmente vem de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, tá certo? Então, estudem a palavra de Deus, examinem as Escrituras para que vocês não sejam enganados. Um beijo para vocês e até amanhã.